meu povo, no Splash Encontra de hoje, eu vou entrevistar uma musa da televisão brasileira. Ela já foi assistente de palco do Gugu no Domingo Legal no SBT. E olha, ela viralizou na época com essa dancinha aqui, ó. Meu pintinho amarelinho. Como é o resto da coreografia? Como é o resto da coreografia? Cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ale! Tudo bom, Ker? Maravilhosa! Ah, maravilhosa é você, que delícia estar aqui, viu, com você. Muito obrigada. Vamos conversar? Simbora, vamos lá. Então, aos 11 anos eu já trabalhava, eu vendia produtos de beleza de porta em porta, aqueles de catálogos, sabe? As revistas. Isso. Ale, seja muito bem-vinda aqui em Splash Encontra. Obrigada. Muito bom conhecê-la. Hoje a gente vai fazer um raio-x de Alessandra. Eita, nós! Então, já vamos começar do começo? Vamos! Quem era a Ale antes de ser famosa? Quem era a Ale antes de ser famosa? A Ale, ela vem... Eu nasci, né, em São Bernardo do Campo, de uma família bem humilde. Minha mãe tecelã, trabalhou uma vida inteira numa fábrica de cobertores. Meu pai foi, entre outras profissões, caminhoneiro. E assim, eu vim de uma família humilde, criada um pouco pela minha avó, porque minha mãe me deixava às 3h30 da manhã na casa da minha avó para ir trabalhar. Sou a única menina de 3 irmãos, né, mas não a caçula. É mais ou menos do meio. É isso. Eu tive uma infância deliciosa. Infelizmente, meu pai ele faleceu cedo. Eu tinha 18 anos. Antes disso, ele sofreu bastante com a doença que ele tinha. Foi por causa de um trabalho que ele teve essa doença. Eu comecei a trabalhar muito cedo, a ter responsabilidade cedo. Né? Então, aos 11 anos eu já trabalhava, eu vendia produtos de beleza de porta em porta, aqueles de catálogos, sabe? As revistas. Isso, com produtos de beleza. Depois, aos 12, eu cuidava da casa, do meu irmão mais novo, de 6 anos. E aos 13 eu comecei a trabalhar, com carteira assinada. Nossa! Eu ganhei um curso do Márcio Mendes. Ele era do Trio Los Angeles, ainda é, né? Ele cantava, ele tem esse Trio Los Angeles. O trio dos anos 80, que fez o maior sucesso. Então ele tinha uma escola de modelo e manequim lá em São Paulo e uma agência de modelo. E eu ganhei dele esse curso. Fiz o curso e depois automaticamente eu entrei para a agência dele, onde eu comecei a fazer comerciais, desfiles, até aparecer o teste que o Gugu ia fazer um programa novo chamado Corrida Maluca no SBT e ele precisava de um elenco muito grande. A princípio eu fui para ser uma das assistentes de palco, mas eles já tinham escolhido as meninas e eu fiquei para ser figuração. E ali foi muito interessante porque o meu pai, ele me acompanhava em todos os testes, trabalhos, né? Porque ele já era aposentado por invalidez. Meu pai assim, do meu ladinho, igual você assim. Meu pai aqui, eu aqui, aquele monte de gente no estúdio. E chegou o Mero Salles, que foi o meu diretor até então ele é meu padrinho de TV, meu padrinho de casamento. Ele chegou, ele foi vendo o pessoal que ali estava, ele olhou pro meu pai e se encantou com o meu pai. Ele falou, poxa, você tem o perfil que eu preciso de um quadro que nós teremos fixo aqui no programa, A Família Maluca, você seria o pai da Família Maluca, e eu assim, né? Eu com 13 anos, eu assim, olhando pra ele, né? Com aquela cara assim de gatinho, sabe? Do Shrek lá. Meu pai topou. Meu pai falou, não, tudo bem. E ele passou batido por mim. Nem olhou pra minha cara. Não, o seu pai, então, que chamou a atenção primeiro. Foi. Bom, o resumo disso, cara, foi assim, começou o programa, eu ia como acompanhante do meu pai. Meu pai ia lá gravar o programa toda sexta-feira. Eu ia com ele.
Até um dia que o Homero olhou pra mim e falou, coloca essa menina pra trabalhar aí, coitada, fica aí, né, sem fazer nada o dia inteiro. E aí eu entrei como figurante. Eu lembro que naquela época, quem fazia a figuração comigo também era a Fábio Assunção. Olha só. E era uma tapadeira, né, com os buracos assim, e uma das provas, porque esse programa era muito dinâmico, né, era de provas, a pessoa tinha que realizar as provas, cada prova era uma quilometragem, que era um destino que a pessoa gostaria de ir em alguma parte do mundo. E aí nós colocávamos as mãos nessa tapadeira, com luvinhas, então assim, a minha primeira aparição na televisão nem foi meu rosto, foram as mãos com luvas. Muito bom. Não, aí depois saímos, né, para ver se a pessoa tinha acertado em colocar as luvas nas mãos certas, tudo. E foi assim. Depois de um tempinho, o Homero me chamou para fazer parte de uma das assistentes de palco. Foi assim, de uma hora para outra, porque uma das meninas saiu no meio do programa, teve um problema lá. E ela saiu no meio do programa e assim, porque eram duas partes esse programa. Eu, no primeira parte do programa, primeiro bloco, eu estava como figurante. Já na segunda parte do bloco, eu já estava como assistente de palco. Que eu fui com tudo no Gugu. Assim, o Gugu foi a minha proteção, sabe? Tipo, aqueles pneus que tem, né, em corrida. O aparador. Foi ele que me salvou. Uma coisa que a gente ama saber são fofocas de bastidores. Sim. Conta pra gente cenas engraçadas, alguma situação engraçada que você com certeza passou em alguns desses programas. Eu digo que aí o Gugu também apresentava nessa época o TV Animal, né? Eu falo que eu perdi pra Xuca, né? Porque a Xuca era uma macaca que ele tinha no programa. E ela era muito inteligente, assim, muito divertida. Então eu falo que eu só perdi para ela como assistente de palco, porque eu não fiz, o único programa que eu não fiz do Gugu foi o TV Animal. Mas foram 12 anos, Ker. Teve tantas situações. Eu acho assim, engraçada, foi quando o Gugu resolveu colocar a mim e a outra menina, né, no Domingo Legal, como assistente de palco, de patins. Nossa, você sabia? Nada, nunca, eu tinha colocado um patins na minha infância, assim, era aqueles de 4 rodinhas de plástico que quebrou em 2 tempos na época, enfim. Fiz um curso para saber andar. Eles pagaram um curso para mim e para outra menina. Mas imagina, um programa ao vivo, você tendo que se deslocar de um lado para o outro. Nessa época, ainda era na antiga TVS, então era um estúdio só, que gravava-se vários programas ali. E nós tínhamos uma rampa do estúdio para fora da rua, onde eles bloqueavam essa rua, e ali rolava algumas brincadeiras, entre elas a banheira, tudo. E teve um dia que eu, na loucura, assim, para ir lá para fora, eu fui com tudo naquela rampa, eu fui desgovernada. Gente, tem cena disso gravado? Tem ao vivo? Acho que não, esse daí não foi pro ar, foi nos bastidores mesmo, que eu fui com tudo no Gugu, assim, o Gugu foi a minha proteção, sabe, tipo, aqueles pneus que tem, né, em corrida. O aparador. Foi ele que me salvou, que senão eu ia me estatelar no chão lá, até falando, né, de banheira do Gugu também, altas tretas ali dentro. Logo que eu comecei a trabalhar com o Gugu, logo que eu me tornei assistente de palco, tentaram puxar o meu tapete. Né? Porque eu imagino, né? Era uma belíssima. E ali do lado do Gugu. Eu não acreditava, gente. Quem era garota da banheira do Gugu era a Luísa Ambiel, depois teve a Solange Gomes. Enfim, é assim, né? Eu participei acho que umas 3 vezes, eu nem me lembro direito. Mas era muito engraçado, porque eu chegava aos domingos lá, aí, por exemplo, o Mariano chegava, o Gugu quer falar com você. Eu falei, lá vem bomba, né? E eu já chegava ele dando risada, porque ele sabia que eu não gostava, né? Ele sabia que eu não... Ele falava, você faz banheira hoje? Eu falava, eu fazia assim, eu não quero. Eu falei, tá bom, que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mas dentro também da banheira,
parece mentira isso, né? Mas eu sempre fui, às vezes que eu fiz, sempre fui respeitada dentro da banheira. Porque eu acho assim, é você que coloca essa abertura. Você entendeu? É bem isso. Se você dá uma abertura, é lógico que a pessoa vai avançar, vai fazer. Então, ali era na questão do sabonete mesmo. O objetivo era catar aquele sabonete. Pegar o sabonete. E eu vou te falar, eles seguravam de um jeito no braço, principalmente no braço, né? Pra você não ir pegar, que machucava, chegava a dar dor muscular, sabe? Uma coisa assim Mas da força que você tentava fazer ali pra pegar. Exato, pegar os sabonetes. Agora eu falo pra você, algumas situações aconteceram ali, mas no geral não era desse jeito que as pessoas acham que era, né? O pessoal ia focado em pegar mesmo o sabonete, não deixar pegar e a outra pessoa querer pegar. Aconteceu algumas coisas, alguns, né, probleminhas, mas nada que assim, sempre, todo domingo era um perrengue, de jeito nenhum. Na época do Corrida Maluca, né? Corrida Maluca tinha várias provas. Vou dar um exemplo para você. Tinha umas meninas todas com barro, com lama. Sim. A lama já secava no corpo, elas de biquíni, mas deixava-se a lama secar no corpo, então ficava difícil. E a pessoa, podia ser homem, mulher, jovem ou idoso, tinha que pegar uma esponja e lá lavar ela, com mangueira e esponja, tinha que deixar elas limpas. Não lembro quantas meninas eram. Então são coisas assim que é engraçado que na época a gente não via, é engraçado isso, né? Não via maldade. Não. E hoje não rolaria. Foi ele que fez eu gostar da TV, sabe? De ver como ele era inteligente, como ele era criativo. Foram muitos anos ao lado ali do Gugu, né? Foram 12 anos. 12 anos. Como era essa relação? Eu imagino que tinha muita sintonia, né? Muita sintonia. Até o pessoal, assim, normalmente me chamavam de é o braço direito do Gugu, Alessandra Scatena, o braço direito do Gugu. Foram 12 anos que eu tive essa alegria de trabalhar com ele. Foi ele que fez eu gostar da TV, sabe? De ver como ele era inteligente, como ele era criativo, né? Como ele era dinâmico, sabe? Essa sensibilidade para as coisas acontecerem e fazia um sucesso, né? Claro que ele sempre teve também uma super produção, uma super equipe, uma super direção, mas ele era o centro, né? De tudo. Então eu digo que num olhar, assim, eu bati o olho nele, eu sabia se ele estava legal, se ele não estava. Dentro do palco sempre eu ficava ao lado, eu sempre de olho nele. Qualquer coisa que ele precisasse, eu já sabia que se ele estava suando, eu já corria, pegava lencinho. Até mesmo no velório dele, os sobrinhos dele, um dos sobrinhos, né, chegou pra mim e falou assim: você lembra, Lê, que meu tio pediu, eles eram tudo pequenininhos, né, hoje todos adultos, enfim. Você lembra, Lê, que o meu tio falava assim: não tira o olho deles, né, porque eles eram terríveis, eles queriam, né, correr, eles queriam... E aí eu chamava eles: fica aqui, fica com a tia, tal. Eu ficava cuidando deles durante o programa. Então era assim, era um relacionamento de confiança, de afinidade, era um entrosamento muito grande que eu tinha com ele. Que legal. Como foi esse comecinho? Você começou em 88, né? 88, Passa ou Repassa? isso. Começou em 88, eu falei 89, né? 88 foi Corrida Maluca. Aí eu entrei, quando eu me tornei assistente de palco, foi Corrida Maluca, em seguida foi Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e, por fim, Domingo Legal. E aí essa relação de trabalho acabou depois se desenvolvendo num namoro ali breve. Como um namoro foi de isso? quase um ano. Eu era menina e ele pediu, meu pai trabalhava lá com a gente, né? Ele trabalhava? Meu pai, ele continuou no programa, lá no Corrida Maluca. Então, ele pediu pro meu pai para namorar comigo. Aí meu pai deixou, né?
Então... Eu concedo, Amanda. Eu concedo, porque meu pai era assim, ele era dos moldes antigos. E assim, ele sempre foi um cavalheiro, sempre me respeitou, sempre... Foram 9 meses que a gente namorou. E depois tivemos, né, colocamos um ponto final nisso. Lógico, né, ficamos aí um tempo meio sem conversar, mas trabalhando ali, mas, né, respeitando o trabalho, enfim. E depois, vida que segue. Né? Depois eu comecei a namorar com o Rogério, noivei, casei com o Rogério, né? Depois ele teve a Rose, teve o João, teve as meninas, eu tive o Henrico, depois eu tive o Stefano, e cada um seguiu o seu caminho. E graças a Deus, tanto ele como eu formamos famílias lindas. E né? sempre se respeitaram. Sempre, sempre. Eu tive sempre muito carinho, muito amor pela família dele, pela Dona Maria, pela Cida, pelo Amante, por todos eles, né? Pelos sobrinhos. Diante disso, Ale, dessa intimidade que vocês construíram, tentaram te prejudicar por conta disso? Muito, muito. Muito. Eu digo assim, que foi um relacionamento um pouco turbulento, mas não por nossa parte. Nem minha, tão pouco dele, né? Mas das pessoas que estavam à nossa volta, mulheres que davam em cima dele, que queriam namorar com ele, e ele dava risada, né? Ele me mostrava, olha o que eu recebi, né? Tipo assim, um telegrama, uma carta, a ligação, que às vezes a pessoa ligava para ele e eu tava do lado. Enfim, era engraçado, mas ao mesmo tempo eu era muito menina. Então eu falo assim que pela vida que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, ter responsabilidades muito cedo, né? Então, aos 11 comecei a trabalhar, aos 12 eu cuidava da casa, cuidava do meu irmão mais novo, né? Eu já era madura, mas era difícil lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu tinha ainda a minha adolescência, enfim. E era complicado lidar com isso, porque por muitas vezes eu não tinha essa percepção da grandiosidade que o Gugu tinha, sabe? Como artista, né? Então era difícil lidar com isso. O principal desafio com essa exposição, com essa fama toda que você tinha, a principal dificuldade que você sentia com isso, Ale? Não dava para ir tomar um milkshake na lanchonete. Não dava para andar na rua com ele. Não dava para ir num cinema. Né? E fora que, além de ele ser o grande apresentador que ele foi, ele era um grande empresário, né? Então ele sempre estava ocupado, sempre fazendo as coisas dele. Então foi mais isso que acabou dando um ponto final no nosso relacionamento, né? Eu não conseguia entender, né? Eu com 15 anos eu queria sair, passear, ir no shopping, né? Nossa, com certeza muito nova, muito nova. Olha, eu tô super feliz, eu fui convidada para fazer um videoclipe de uns meninos que a banda chama Charlie Brown Jr. E aí chegou a minha empresária, que até hoje é a Cristina Moreira, a Sônia Abrão chegou para ela e falou: Cris, porque o Chorão era primo, né, da Sônia. Então a Sônia chegou e falou: Cris, o Chorão, eles vão lançar um videoclipe novo aí, seria o primeiro, né? E ele é muito fã da Scatena e ele gostaria muito que ela participasse do videoclipe. E aí a Cris me passou isso, eu falei: que legal, né? Poxa, você fica feliz. Eu cheguei em casa, não era casada ainda, cheguei em casa e falei, né? Meu irmão mais novo estava lá, o Jefferson, o Rogério, minha mãe, enfim. Eu falei: olha, eu tô super feliz, eu fui convidada para fazer um videoclipe de uns meninos que a banda chama Charlie Brown Jr. Aí meu irmão já: nossa, eles são muito bons. Nossa, meu irmão ficou super entusiasmado. Eu fiquei assim, né? Porque meu irmão já curtia eles. Então, tanto que o Chorão chamava ele para shows,
para assistir shows, enfim. O Jefferson teve contato com os meninos do Charlie Brown e foi um presentão para mim ter feito esse videoclipe. Tinha umas cenas ali de namorico, né? Como foi pra você gravar aquilo ali? Já tinha feito alguma coisa do tipo, nossa, é a minha primeira cena, mas assim... Não, foi minha primeira cena. Foi assim, né, uma coisa mais, né, de agarrar, de pegar tudo. Claro, eu já tinha feito cursos, né, fiz cursos de teatro, impostação de voz, tudo pra me aprimorar, mas eu nunca pensei em seguir a parte de dramaturgia, essas coisas, mas fiz. E pra mim foi, né, foi novidade. Mas os meninos, assim, super de boa, tranquilos, mas eu fiquei um pouco apreensiva, assim. Fiquei meio durinha. Ai, eu imagino, mas eles eram demais. O Chorão, ele foi um grande poeta, né, da nossa época, então faz uma baita falta. Ele, Champion, né, também, que partiu, infelizmente, é triste, né, então só ficou a saudade. Você vê que isso foi em 96, 97, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha acabado de casar. E o Rogério sempre te apoiava? Rogério sempre foi meu amigo, meu companheiro, sempre me apoiou. Ele falava assim, foi você que me escolheu, por que eu vou ter ciúmes de você? Você poderia ter quem você quisesse ao seu lado, mas o escolhido fui eu. Então ele não tinha ciúmes, não tinha... Se eu falar para ele, eu era mais ciumenta. Era, Alessandra. Eu era ciumenta, depois passou, né? Passaram-se os anos, enfim, mas eu tinha muitos ciúmes do meu marido. Então, foi tranquilo. E você vê a questão do Charlie Brown Jr., o meu filho mais velho, e até o mais novo, de 13 anos, eles curtem muito as músicas do Charlie Brown Jr., muito. Até hoje eu tenho certeza que muitos jovens, né, que nem chegaram a conhecer, ver ali eles na ativa, curtem. Com certeza. Acho que vai ficar para uma eternidade. Scatena, eu tô chateado com você, porque você era a minha aposta, você que ia ganhar esse programa. A gente tem uma coisa em comum, sabia? O quê? Somos duas primeiras eliminadas. Olha que maravilha! Vamos falar de Casa dos Artistas? Vamos falar de Casa dos Artistas, porque olha, vou te dizer, Casa dos Artistas foi o primeiro reality show da televisão brasileira, né? Antes mesmo de Big Brother. Sim. Né? Então, foi assim um pontapé inicial. Nós não tínhamos... Casa dos Artistas. Nós não tínhamos noção do que seria, eu pelo menos. Porque foi assim, Ker, eu saí em 2001 do Gugu, em abril eu saí. Quando foi em junho, o Silvio me chamou para uma conversa. Aí eu fui até o SBT, fui lá no camarim dele ter essa conversa. Mas não tinha nenhuma relação com ele? Não conhecia nada? Não, eu conhecia ele assim, lá do SBT, só isso, né? Totalmente profissional, nunca trabalhei com ele, mas ele me conhecia por causa do Gugu. Quando foi em junho, ele me chamou para uma conversa. Scatena, vem aqui e tal. Eu tenho um programa, eu gostaria que você participasse de um programa, que eu não posso falar muito para você, mas é assim, o que eu posso falar é que as pessoas vão te ver e você não vai ver ninguém. Você não vai ter contato nem com a sua família, nem com seus amigos. Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que ele tá aprontando, Jesus, né? Será que nós vamos para uma ilha deserta? Ele vai me largar numa ilha deserta? Sei lá, né? Aí ele falou, olha, é isso que eu tenho que falar para você. Como eu sei que você é casado, eu não sei se o seu marido deixaria. Não, Silvio, o Rogério é de boa. Imagina, ainda mais vindo de você. Você acha que eu não vou aceitar? Você acha que a gente vai falar, não? De jeito nenhum, tô dentro, eu nem sei o que é. Ninguém falava não pro Silvio, né? Ninguém. Porque era assim, era maravilhoso, né? Era um cara autêntico, era... o que ele tivesse que falar pra você, ele falava, e não, sabe? Era muito bom. Era muito bom. Eu te falo que todas as vezes que eu estava perto dele, eu tinha aquele frio na barriga, eu tinha aquele, sabe, aquele medo, assim, aquela sensação de, ai meu Deus, eu estou do lado do Silvio, sabe? E aí eu falei, imagina, não por causa do Rogério. Ele falou, então tá bom, então pronto,
você tá Negócio dentro, tal. Tanto que depois eu assinei um termo, né, de Confidencialidade. É isso, né, não podia falar nada, tal, mas eu também pouco sabia. Então eu participei da primeira Casa dos Artistas e foi engraçado porque a minha eliminação foi por proteção do público, porque ninguém entendia aquilo lá. E quando eu fiquei na Berlinda com a Nana Gouveia, o Silvio jogou. Ele pegou e falou, Frota, você fez a caveira da Scatena aí dentro, não sei o quê. Aí o Frota ficou nervoso com o Silvio. E aí eu me liguei. Eu falei, então quer dizer que... Eu falei, você quer saber? Eu falei, olha, Silvio, eu gostaria que quem gosta de mim, que ligasse e me tirasse, que eu não quero ficar mais aqui. Scatena cometeu o erro primordial do Eu não sabia como eu ia lidar com aquela situação de ficar com pessoas, sabe? É tudo muito novo, muito. Com quem você tretou lá, Lê? Não tretei com ninguém. O Frota? Mas assim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Dá uma preguiça. Então, assim, eu fui eliminada pelo público. Silvio, acho que a Scatena tem que sair, porque aí é um ninho de cobras e não sei o quê, sabe? Nossa. Foi muito engraçado isso. Bom, no domingo seguinte eu estava com o Silvio no palco. E o Silvio falou assim, eu vou colocar a Scatena de volta aí, não sei o quê. Aí foi uma rebelião dentro da casa, foi uma revolta. Não, porque se ela vier, a gente sai, não sei o quê, que negócio é esse? Né? Foi muito engraçado. E o Silvio depois, não na frente das câmeras, mas ele falou, Scatena, eu tô chateado com você, porque você era a minha aposta, você que ia ganhar esse programa. Era assim, era incrível, porque depois nós ficamos sabendo que essa casa que nós estávamos era do lado da casa dele. E ele saía da casa dele e ficava nos corredores assistindo por detrás das câmeras, né? Nós não tínhamos contato com ele. Ele ficava assistindo a gente ao vivo ali, né? Ele olhava, tinha aqueles espelhos onde ficava, você sabe, atrás desses espelhos, desses vidros enormes, ficam os câmeras, e ele ficava ali, olhando a gente, vendo o que a gente estava fazendo, tudo. Olha, é assim, por isso que Silvio Santos foi o que foi e é o que é ainda, né? Quando as pessoas me perguntam de onde vem sua força, a minha força vem do Senhor. E eu não estou falando de religião, eu tenho a minha religião, né? Eu me encontrei na igreja evangélica, porém Deus é único. Eu digo que eu tive nessa minha vida 2 conversões, né? A primeira foi pelo amor. Por que o amor? Amor ao meu filho, porque ele não dormia. E aí, naturalmente, eu acabei, né, conhecendo a Jesus, né, aceitando a Jesus. E a minha segunda conversão, que eu falo que realmente foi a verdadeira, não sei se é a verdadeira, mas a conversão mais concreta, eu diria, com Deus, foi na dor. Foi quando o Rogério ficou na UTI, né, quando todos nós pegamos Covid, no primeiro pico da pandemia, ninguém sabia nada, não tinha nada, não dava para fazer nada. Eu e os meninos ficamos 5 dias internados, Rogério ficou 31 dias na UTI, onde ele veio a partir, né? E foi nesse momento que eu me agarrei com todas as minhas forças e minhas dores, né? Aquela minha dor dilacerante, eu me apeguei ao Senhor mais ainda. E foi Ele que me sustentou, é Ele que me sustenta até agora. E eu sei que Ele vai me sustentar eternamente. Quando as pessoas me perguntam de onde vem sua força, a minha força vem do Senhor. E eu não estou falando de religião, eu tenho a minha religião, né? Eu me encontrei na igreja evangélica, porém Deus é único, Jesus é único, né? Eu falo que é o nosso único Salvador. É Ele que deu a vida dele por nós, né? Ele foi lá e foi crucificado para que mesmo os nossos pecados fossem redimidos, né? E que a gente tenha a oportunidade de estar com Ele na eternidade. É simples assim como 1 mais 1 são 2. Me faz muito bem
Mas lá no começo, na partida do Rogério, quando Deus recolheu o Rogério, eu tive altos DRs com Deus. Eu estava revoltada. Por mais que eu falava, pai, eu te respeito, você é meu pai, o Senhor é tudo para mim, mas eu não estou entendendo porque o Senhor está fazendo isso comigo. O que eu fiz para o Senhor para eu merecer isso? Né? Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Eu vejo o mover de Deus dentro da minha vida, assim, chegado o momento do Rogério, né? E Deus tem um propósito para mim e para os meus filhos ainda. O Rogério foi cremado. Não houve, óbvio, não houve velório. Ele foi ensacado em 2 sacos, né? Fechado em 2 sacos, por conta do convite que eles achavam que ainda podia. E depois caiu por terra isso daí, né? Mas até conseguir saber. Logo depois que o Rogério faleceu, eu tive, por conta do Covid, eu emagreci mais de 16 quilos em um mês. Perdi massa muscular. Muita massa muscular, e com isso eu tive 3 hérnias de disco lombares. E eu fiquei acamada por conta disso. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada. E ajuntou ainda a minha depressão profunda. Então eu tomava remédio para depressão, para dor, era morfina, era tramal, era, né, remédios fortíssimos. Sim. E eu sei que eles sofreram comigo também. Porque em um momento ali, num período, eu não fui mãe, eu não conseguia ser mãe. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não sabia que rumo tomar, o que fazer, né? Por mais que eu tivesse apoio da minha família, mesmo estando na pandemia, e de amigos que me levavam pão feito, caseiro, fazia comidinha, levava para minha casa, me deram dinheiro, me apoiaram, me levavam para o médico quando eu precisava, porque eu não conseguia dirigir, eu não conseguia fazer nada. Então, eu tenho anjos aqui na Terra. Eu digo o seguinte, o pessoal fala, todo artista ganha milhão. Mentira, mentira. O pessoal de casa ama saber quanto que ganhava, ama saber se deu para fazer um pé de meia. Queremos saber, na época do Domingo Legal, como que era esse salário? Meu salário era baixo. Mais ou menos agora seriam uns R$500 por mês. Eu era registrada, né? Eu lembro que era o menor piso, mas eu tinha assistência médica, eu tinha vale-refeição, gente, quebrava um galho esse vale-refeição. Vale. Porque como eu não trabalhava todos os dias, né, só em dias de gravação, né, das gravações, época do Passa ou Repassa, nós tínhamos um dia que nós íamos, quando era colégio, nós íamos treinar o pessoal, os alunos, para eles verem como que eram as provas, né, para eles fazerem direitinho lá na hora do programa. Mas assim, quebrava um galhão, porque eu já namorava com o Rogério, eu lembro, e a gente saía aqui em São Caetano para comer um tal de frango atropelado. Como era esse frango? Com maionese. Era um galeto, só que ele já era todo aberto, assim, sabe? Ele já era, assim, fácil de cortar e comer. Com maionese e nhoque, olha isso. Então quebrava um galhão. Aquele vale-refeição valia ouro. Mas o que acontece? Era a minha vitrine, né? A televisão, imagina, eu tava do lado do Gugu, né? Então as pessoas me contratavam pelo meu nome, né? Já me conheciam, Alessandra Scatena. Então, comerciais, presença VIPs, né? Eu fiz muito mestre de cerimônias para várias empresas, grandes empresas, durante anos. Então, o meu ganha mesmo, né? Era isso. Então, eu consegui comprar casa, consegui comprar carro, como eu falei. O Rogério não era de classe média, eu também era de uma família humilde, né? Média baixa. Conseguimos a nossa casa, compramos uma casinha na praia, a gente tinha o nosso carro, né? O Rogério tinha o escritório dele, que já vinha de família com um pai. Então, eu digo o seguinte, o pessoal fala, todo artista ganha milhão. Mentira, mentira. Tem alguns que ganham muito, né? E fazem por merecer. Ok, né? Tiveram, aquela junção, né? Da oportunidade, né? Da sorte aí e do desempenho.
né, do dom da pessoa, né, do profissionalismo da pessoa. Mas a maioria não ganha tudo isso, não. E era mais difícil fechar trabalhos, né? E não é igual hoje em dia, né, que é esse negócio, celular, você já tá ganhando, fez um videozinho, já tá ganhando milhões, né? Era muito difícil você fechar os trabalhos. Mas a TV não era o meu ganha-pão, né? Era a minha vitrine para conseguir os outros trabalhos. E agora eu tô na Band, né, com o meu patrão, Renato Ambrosio, que eu falo que ele é o queridinho do Brasil, né? Ele me convidou através do Kaká e do Dirlan Jorge, que é meu diretor. O Dirlan trabalhou comigo desde 1990 no Gugu. Depois o Dirlan foi meu diretor na Rede TV e agora ele é meu diretor na Band, né? Então eu me sinto em casa, eu me sinto numa família. Então agora eu tô já 1 ano e meio, vai fazer 1 ano e meio, ao lado do Renato, apresentando com ele o programa Viva Sorte, né? E é tudo que eu amo fazer, a televisão, estar em contato com as pessoas, por mais que eu não veja o pessoal de casa, mas eu fico imaginando eles, né? Enfim, eu amo fazer isso, é o que me traz uma das minhas alegrias. É hora de dar tchau? É hora de dar tchau. Nossa, Ale, muito obrigada Falei por pouco, esse né? bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço, amei te conhecer pessoalmente. Obrigada, digo mesmo. Você é maravilhosa, uma mulher incrível, super culta. Olha, parabéns, Obrigada, eu amei conversar com você, fazer esse tricôzão aí. Que bom, e eu estou lhe admirando mais ainda. Obrigada. Olha, aproveita, deixa suas redes sociais para todo mundo já seguir, Opa, acompanhar. por favor, gente, me sigam lá. É Alessandra Scatena Oficial. Alessandra Scatena Oficial. Tanto Instagram, Facebook, eu não sei se o povo ainda curte Facebook, né? Lógico. YouTube, vou começar a mexer no YouTube agora, tô colocando os filhos para me ajudar aí, falei, vamos colocar, né, movimentar o YouTube, mas Instagram é Alessandra Scatena Oficial. Boa. E olha, me conta. nossa próxima convidada, já tô colocando eu quero um spoiler. Você conhece e você gosta dela. Me fala. Eu amo. Será que e vão olha, gostar? Será o que eles vão pessoal vai gostar? gostar porque essa pessoa tem muita história para contar. É isso que eu tenho para falar. Então, se você quer saber quem vai estar aqui, ó, nesse banquinho, na próxima semana, fica aqui em Splash Encontra. Isso aí, beijo, gente. Beijo, gente. Deus abençoe. Wow.